presentes nesta gala, quero desejar as boas-vindas e gostaria de mais uma vez prestigiar essa iniciativa do núcleo da Fundação Antônio Agostinho Neto no Benelux. Iniciativa esta que se enquadra no âmbito das celebrações do centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto e, concomitantemente, as festividades do 47º aniversário da nossa independência. Falar do Neto é falar das conquistas. Conquista das liberdades, conquista da paz, conquista da independência. Da mão da pousada, o frio do cacique me furava, a camisola já rasgada. Quando eu voltei, os camas lá da vida de mim ninguém se lembrava. Muitos mudaram de vida, mudaram até o sonho que a gente se Minhas senhoras e meus senhores, vou começar por apresentar. Eu sou Jamila Costa, sou jornalista, estudante de Relações Internacionais e estarei aqui nesta gala com vocês. Bonsoir messieurs et dames, je m'appelle Benedita Kinguera, je suis chargée en commercial, je fais des études en commercial et ce soir je suis l'interprète du coup en français de Jamila, excusez-moi. Et nous allons vous parler un peu de l'histoire du premier docteur et président angolais. Voilà. Para começar, eu vou ler aqui a nota introdutória do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto. Não é? Eu vou começar por ler então. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. O núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, Bélgica-Luxemburgo, a missão diplomática e os consulados da República de Angola na Bélgica e no Grão-Ducado de Luxemburgo têm a honra de dar as boas-vindas a todos aqui presentes nesta sala, onde nos reunimos para a celebração do centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto, consequentemente o 47º aniversário da independência nacional. Aliás, estamos todos de parabéns. Agradecemos por estarem aqui esta noite. Então, em poucas linhas, passaremos a ler a biografia do fundador e do primeiro presidente da República de Angola, o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto. La représentation de la Fondation Dr. Antônio Agostinho Neto en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, et la mission diplomatique et consulat de la République de l'Angola en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ont l'honneur de vous accueillir tous ici dans cette salle de célébration pour le centenaire du docteur Antônio Agostinho Neto. En conséquent, le 47e anniversaire de l'indépendance nationale. En effet, soyez tous les bienvenus. Nous vous remercions d'être là ce soir. Et voici donc en quelques lignes une biographie
du premier homme politique, angolais, qui est monsieur Antonio Agostinho Neto. A 17 de setembro de 1922, pelas 5 horas da manhã, nasceu Antônio Agostinho Neto, numa pequena aldeia de Caxicana, na comuna de Colibengo, no distrito de Luanda, filho de Agostinho Neto, catequista, da missão americana em Luanda, tendo se tornado mais tarde pastor e professor em ambos, e de Maria da Silva Neto, professora. À 5 heures du matin, M. Antonio Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922. Il est né dans un petit village au nom de Calcical, dans la commune d'Icolo et Bengo, dans le district de Luanda. C'est le fils d'Agostinho Neto, qui est un catéchiste missionnaire américain à Luanda, et également le fils de l'enseignante Maria da Silva Neto. Em 1947 chegou a Portugal para estudar medicina, primeiro em Coimbra e depois em Lisboa. Integrou e participou nas atividades sociais, políticas e culturais da seção de Coimbra da Casa dos Estudantes do Império, sediada em Lisboa. E esteve sob o regime compulsivo da gestão administrativa nomeada pelo governo português de 1951 a 1957. En 1947, il arrive au Portugal pour étudier la médecine. D'abord à Coimbra, puis à Lisbonne. Il intègre et participe aux activités sociales, politiques, culturelles de la section Coimbra de la Casa dos Estudantes do Império, basée à Lisbonne, qui était sous le régime compulsif de la gestion administrative nommée par le gouvernement portugais en 1951 a 1957. A visão estratégica do Dr. António Agostinho Neto é evidente nos últimos discursos que legou aos angolanos, incluindo frases famosas como de Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação, o mais importante é resolver o problema do povo. Angola é e sempre será livre e espontânea. A trincheira firme da Revolução em África, com isto, o Dr. António Agostinho Neto manifestou a preocupação para o futuro de uma nação que, depois de ter vencido a luta pela independência, se prepara para uma luta ainda maior, a luta pelo desenvolvimento e pelo progresso. Ele também não era médico, não insistiu, discurso após discurso, manifestar o seu interesse, não é? E assim foi possível para o futuro melhorar para todos os angolanos. O presidente António Agostinho Neto incluiu também as suas prioridades, a formação humana, assenta na educação de qualidade. Neto defendeu também a prestação de serviço de saúde em escala, na aposta pela agricultura, que seria, como disse repetidamente, a base que a indústria fosse o fator preponderante. E para terminar, feliz centenário do Dr. António Agostinho Neto e feliz 47 anos de indépendance nationale. La vision stratégique du docteur Antonio Agostinho Neto est évidente dans le nombreux discours légués aux Angolais. Dans les phrases célèbres telles que de Cabinda à Cunene, un seul peuple, une seule nation. Le plus important est de résoudre le problème du peuple. L'Angola est sera toujours de son plein gré la tranchée ferme de la révolution en Afrique. Avec ça, Dr Antonio Agostinho Neto a exprimé une préoccupation permanente pour l'avenir d'une nation qui, après avoir remporté la lutte pour l'indépendance, se prépare à une bataille encore plus grande, la lutte pour le développement et pour le progrès. N'était-il pas aussi médecin? N'a-t-il pas insisté, discours après discours, transmettant l'ordonnance pour qu'il soit possible ensuite de garantir un avenir meilleur à chaque Angolais? Le président Antonio Agostinho Neto a inscrit parmi ses priorités la formation de l'homme basée sur une éducation de qualité. Neto a également défendu la fourniture de services de santé à l'échelle nationale,
Il envisageait à l'époque une politique économique basée sur la diversification à travers l'engagement dans l'agriculture qui serait, comme il l'a dit à plusieurs reprises, la base pour que l'industrie soit le facteur décisif. Bom, e nós terminamos então a nota introdutória. Eu gostaria de dizer outra vez boa noite a todos. Agora estamos em condições de começar. Vai ser uma noite dividida vamos ter poesia, vamos ter música, dança, também temos comida, não é? Comida angolana, são 47 anos, não é? De independência, são 47 anos de desenvolvimento sociocultural e econômico. E então eu queria também chamar o Carlos, não é? Que é o presidente da Fundação, Dr. Antônio Agostinho Neto, que ele então tem algumas palavras para aqui dizer para os presentes, não é? Obrigada. O microfone é teu, Carlos. Boa noite a todos. Antes de mais, como povo angolano que somos, vamos entoar o hino nacional da República de Angola. Muito bem, em memória do saudoso presidente Antônio Agostinho Neto e dos demais heróis que deram suas vidas pela conquista da independência, vamos manter um minuto de silêncio. Podemos assentar. Excelentíssima senhora doutora Laurinda Monteiro, ministra conselheira da nossa missão diplomática e consular, em representação de Sua Excelência o senhor Mário de Azevedo Constantino, embaixador, que não está cá presente, e assim como a delegação que a acompanha, excelentíssimos representantes de países ou chancelarias de países amigos de Angola aqui presentes, excelentíssimos membros da direção do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, muito boa noite. Apraz-me esta noite, na minha qualidade de administrador delegado do núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, tecer algumas considerações relativamente a esta gala,
que se denomina Gala Especial Jantar Quilamba, centenário Dr. Antônio Agostinho Neto, e, consequentemente, a celebração do 47º aniversário da independência nacional. De facto, o Nufambebs, que é o nosso núcleo, juntou o útil e agradável, portanto, celebrando o centenário do saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto e o 47º aniversário da independência nacional. Desde já, desejamos votos de boas-vindas a todos quantos se dignaram, brindaram-nos com suas presenças físicas aqui nesta sala. Sejam bem-vindos todos e, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado. Gostaria também, aqui nessa sala, antes de mais, congratular e saudar algumas delegações. Temos uma delegação, uma forte delegação que veio de Luxemburgo. Pedimos ao pessoal de Luxemburgo para que possa se levantar, a fim de que possamos o saudar. Luxemburgo. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Também temos uma delegação que veio de França, que veio de Paris. A delegação de França pode se levantar para que possamos o cumprimentar. França, faz favor. Muito obrigado. E a delegação da Bélgica? Não se levanta. Vou pedir mais uma vez. Delegação da Bélgica, por favor. Levantem-se. Posso dar palmas? Agora sim. Obrigada. Muito bem. O núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto surge aqui na Bélgica em 2020 e no passado dia 17 de setembro completamos 2 anos de existência. Nós nesse momento estamos a trabalhar em termos de cientificidade, no sentido de honrar a figura do nosso patrono, que é o saudoso presidente Antônio Agostinho Neto, que se tivesse em vida no dia 17 de setembro completaria 100 anos. E como é do vosso conhecimento que todo dia 17 de setembro é celebrado o Dia do Herói Nacional, então o núcleo da Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, este ano, como calha o centenário do saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto, então achou necessário celebrar com pompas e circunstâncias esse grande evento. Razão pela qual estamos aqui esta noite, nesta gala. Falar do Dr. Antônio Agostinho Neto é falar da história recente da República de Angola. Falar do Dr. Antônio Agostinho Neto é falar de um povo que ontem era oprimido e hoje sorria. Falar do Neto é falar das conquistas. Conquista das liberdades, conquista da paz, conquista da independência. Falar de Neto é falar de um país que aos poucos está a se erguer das cinzas para um processo de desenvolvimento. Falar de Neto é falar de um país que se chama Angola, próspero, um país melhor para todos os seus filhos e os que, de facto, são amigos de Angola. Nada mais do que esta noite celebrar esse centenário, num dia como este, que é o dia da independência, que é o dia de todos os angolanos, porque a vida e obra do Dr. Antônio Agostinho Neto está intrinsecamente ligados à independência nacional. Razão pela qual calha bem, calha melhor celebrarmos o centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto numa data tão simbólica, numa data tão importante para todos os povos angolanos, que é o dia 11 de novembro. Nesse preciso momento em que nós estamos aqui, a nossa direção em Luanda, portanto a Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto, está a nos acompanhar
e mandou para todo o povo angolano e amigo de Angola que estão aqui nessa sala muita felicidade, e que todos que estão aqui estão de parabéns, porque estamos a celebrar nada mais, nada menos, o centenário daquele que foi o fundador da nação e o primeiro presidente da República de Angola. E o núcleo está a distribuir algumas fichas de inscrição para que todo o povo angolano que está aqui presente, que quer aderir ao núcleo, que quer aderir à nossa associação, possa se inscrever para ser membro. E para terminar, gostaria mais uma vez de dizer que em cada angolano patriota encontra-se um bocado de Agostinho Neto. Em cada angolano que se preze para o bem-estar do seu país, encontra-se um bocado de Neto. E o Neto tornou-se um estado de espírito para todo o povo angolano. O momento é de festa, muita euforia, muito entusiasmo, e que a festa começa. Muito obrigado. Mas agora vamos dizer não votar. E antes mesmo de entrarmos para o momento cultural, também gostaria de chamar aqui o senhor Lema. Hoje, dia 11 de novembro de 2022, celebramos o 40º aniversário da independência do nosso país e, consequentemente, comemoramos também os 100 anos da data natalícia do fundador da nação e o primeiro presidente da República de Angola, o saudoso Dr. Antônio Agostinho Neto. Aproveito esta oportunidade para anunciar que o núcleo da Fundação Antônio Agostinho Neto no Belux, o NUFA Belux, decidiu de implementar o lançamento do Prêmio Quilamba do Patriotismo na Diáspora. E este prêmio tem como objetivo incentivar a nossa comunidade para empenhar-se cada vez mais em qualquer domínio da vida social, cultural ou político, isto é, para o bem da nossa comunidade e em prol do nosso país. E nesta primeira edição foram nomeados alguns vencedores. Sem mais de nada, eu vou deixar a palavra aqui à nossa caríssima Jandira. Sim. Para descobrirmos quais são os vencedores desta primeira edição. Mas antes de tudo, eu gostaria de convidar ao palco o senhor Queiroz e a senhora Sheila para procedermos com a entrega dos prémios. Bom, mas antes dos prémios, deixa-me aqui anunciar os concorrentes. Tem a doutora Sônia, para quem eu peço uma salva de palmas. Sim, pode abrir. Uma salva de palmas, por favor. Bom, e também dizer que o senhor Dacha Ribeiro da Silva, não é? Hoje é dia de festa, sem esquecer. Peço uma salva de Muito palmas obrigado, mais uma vez para o senhor Dacha. Eu gosto muito de ouvir também o senhor Dacha a falar, não é? Vou fazer aqui uma pergunta. Senhor Dacha, esse prémio tem algum significado para si? Bom, primeiro é uma surpresa, não? Quer dizer, como há já alguns anos, quando se fala, entre outros, do Dr. Agostinho Neto, né? Que é um médico que na ilha da minha mãe deve ter sido o primeiro médico que muita gente viu, né? Como médico ainda por cima africano. É evidente que, bom, isto é só emoção, Pode ser. A surpresa que fizeram aqui vai diretamente. Hoje a cabeça não funciona, só funciona o coração. Ok?
Muito obrigada, Sr. Tati. De nada. Obrigado. Dou uma salva de palmas para o Luxemburgo. Luxemburgo. Por quem está representada a rádio? Como é que chama? Rila? Luísa Teixeira. Muito obrigada. Se faz favor. E o senhor? Vitor Carvalho. O senhor Vitor veio com uma Senhor Vitor energia. Carvalho. Eu acho que o senhor Carvalho é que vai falar. Não é? Sim. Obrigado. Uma salva de palmas. Senhor Vitor, este prémio, o que é que significa para o programa Rádio no Angola? O que é que significa este prémio? Se apanharam de surpresa. É mais fácil de entrevistar, né? É mais fácil de entrevistar, mas é uma verdade. O que é que representa para a Rádio Mangolé? A nossa divulgação, o privilégio que temos em tratar com a comunidade angolana do Luxemburgo e cada vez engrandecer mais o nosso país, quer seja com os núcleos como este, que aqui está presente, quer seja com todos os núcleos, associações. Viva Angola! Viva Angola! Bom, e o último prémio, então, Quilamba, não é? Vai para a Embaixada. E quem vai receber este Ora prémio bem. é a doutora Laurinda, não é? A ministra conselheira. Pode vir esta mulher. Doutora, boa noite. Boa noite, doutora. Ora bem, dona Laurinda. Da nossa embaixada. Dona Laurinda, eu tenho uma pergunta a fazer. Qual é a vossa impressão para esta primeira edição ser nomeada como vencedora deste prémio Quilamba de patriotismo na diáspora? Olha, com muita alegria, foi uma enorme surpresa, não sabia. Em termos de experiência, é a primeira vez para mim, né, enquanto diplomata, mas não é só. Ora bem, A foto está feita. a foto está feita. Boa, vamos para um. Olha, por terminar, eu vou agradecer a senhora Sheila e o senhor Queiroz pela participação. Muito obrigado, podem tomar lugar. E para quem eu também peço uma salva de palmas. Uma salva de palmas para o senhor Queiroz e a dona Sheila. E para todos os candidatos laureados. Obrigado. Portanto, hoje, Andira, a minha missão termina por aqui e eu vou meter o microfone para continuar com onde é que está ele. Bom, agora vamos para um momento abrir o buffet daqui a bocadinho, mas nós gostaríamos, antes de abrirmos o buffet, de ouvir o discurso da ministra conselheira. Presidente e demais membros do núcleo da Associação da Fundação Dr. António Agostinho Neto, Bélgica, Luxemburgo, ilustres diplomatas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra que, em nome e representação de Sua Excelência Mário de Azevedo Constantino, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola no Reino da Bélgica, Grande-Ducado do Luxemburgo, que, por imperativos profissionais, não pode se fazer presente, pelo que aproveito o momento para apresentar as minhas calorosas saudações e o meu profundo apreço de confraternizar com todos vós estas datas e ao mesmo tempo exaltar aquele que foi, é e será sempre o nosso guia imortal, o saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto.
A todos os presentes nesta gala, quero desejar as boas-vindas e gostaria de mais uma vez prestigiar essa iniciativa do núcleo da Fundação Antônio Agostinho Neto no Belux. Iniciativa esta que se enquadra no âmbito das celebrações do centenário do Dr. Antônio Agostinho Neto e, concomitantemente, as festividades do 47º aniversário da nossa independência. Caros compatriotas, quando na madrugada de 11 de novembro de 1975 o saudoso presidente Antônio Agostinho Neto proclamou solenemente, em nome do povo angolano perante a África e o mundo, a nossa independência nacional, nascia naquele momento um novo país e consagrava-se a esperança de todo um povo. As conquistas da independência nacional e da paz são marcos indeléveis da nossa história, que enchem de orgulho cada um de nós e encorajam-nos para enfrentar o longo caminho que temos pela frente para vencermos os desafios do nosso tempo. Temos um passado que nos orgulha e nos impele para a construção de um futuro melhor. Fazer de Angola uma nação próspera é o principal desafio do nosso tempo. É possível e está ao nosso alcance. O caminho é longo e complexo, mas estamos certos que juntos venceremos se trabalharmos todos pela manutenção da estabilidade política e social, continuando a construir e a consolidar uma sociedade democrática assente no Estado de Direito e no respeito da Constituição e da lei. Para vencermos os desafios de hoje, precisamos de continuar a investir o nosso tempo, o nosso conhecimento e os nossos recursos na alteração da estrutura econômica de Angola através da diversificação da nossa economia. Precisamos de continuar a mobilizar cada angolano para que sejamos partícipes da luta pela prevenção e o combate à corrupção, visando o desenvolvimento econômico do nosso país e o bem-estar das nossas populações. Para terminar, minhas senhoras e meus senhores, Angola completa hoje 47 anos de independência. E este ano, todos os angolanos que residem em Angola e na diáspora foram convocados a reiterar, mais uma vez, a nossa democracia através das eleições livres e justas que ocorreram em agosto passado. Mais uma prova das nossas conquistas. Estamos cientes dos muitos desafios que nos aguardam pela frente. E cada um de nós é chamado, aonde quer que esteja, e o que quer que saiba fazer, a ser um contributo vivo para o nosso querido país. Não obstante as dificuldades que o país atravessa, que não são alheias ao mundo globalizado, temos que continuar a ter esperanças, que aliás é o mote das poesias do Dr. Antônio Agostinho Neto. A sagrada esperança da esperança sagrada. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Viva Angola! Viva! Viva a comunidade angolana residente na Bélgica e no Luxemburgo! Viva! Bem-aja a todos, muito obrigada. Logo, acredito que não sou a pessoa mais adequada nesta sala para tecer considerações sobre o Presidente Agostinho Neto. Mas, como acabaram por chamar-me, estou aqui para tecer então estas considerações. Não é muito bonito falarmos para uma plateia que está distraída com copos e pratos, porque na maior parte dos casos não prestam atenção a nada nem a ninguém, e os timings não são os mais adequados também, porque não quero falar do vazio ou perder tempo quando não acredito que muitos vão escutar. Bem, todas as pessoas que têm neste momento 60 anos ou mais não ouviram falar do Dr. Agostinho Neto. Viveram momentos diretos ou indiretos
com o Dr. Agostinho Neto. Eu acredito que temos aqui nesta sala algumas pessoas Por favor, que estiveram por favor, silêncio. diretamente mais ligados ao Presidente Agostinho Neto. O que se falou aqui sobre o Presidente Agostinho Neto foi, no meu entender, bastante resumido. Também é natural que não é possível fazer uma abordagem extensiva daquilo que representa o Dr. Agostinho Neto na história do nosso país. Não só pela implicação na luta contra o colonialismo, porque em Angola um dos principais, se não o principal líder na luta contra o colonialismo português foi o Dr. Agostinho Neto. É claro que existem já nos escritos sobre este personagem as diferentes ações do Presidente Agostinho Neto relativamente à luta contra o colonialismo português. Eu gostaria de abordar alguns aspectos que me parecem pertinentes, sobretudo na ação do Presidente Agostinho Neto para a proclamação da independência do país. As novas gerações podem fazer uma abordagem diferente, porque a história do nosso país é complexa e, de uma maneira geral, passamos por fases também que não deixam de ser complexas, porque nós saímos de uma proclamação da independência em regime de partido único, tivemos a Guerra Civil, isto não se pode esquecer, foi um facto que começou já antes da proclamação da independência, e evoluímos para o sistema que hoje temos, o multipartidarismo ou a democracia. Até porque estamos a comemorar hoje 47 anos de independência, num contexto diferente daquele em que viveu o Presidente Neto. Acabamos de passar pelas eleições a quinta vez e mais uma vez o MPLA venceu as eleições. Em 1975, ao proclamar a independência em Angola, a chamada República Popular de Angola, o contexto a nível do continente era absolutamente diferente. Não havia regimes democráticos, não havia eleições, e todos os países na região viviam sobre o sistema de partido único. Logo, a independência de Angola não fugiu à regra, mas, como todos sabemos, a proclamação da independência, segundo os acordos de Alvor, deveria ser de outra forma. Mas tivemos também, dentro do país, e sobretudo em Luanda, e muito antes da proclamação da independência, os chamados conflitos entre os movimentos de libertação, que acabaram por fazer com que o MPLA proclamasse a independência em Luanda, como muitos dizem, de forma unilateral. Deveriam participar em eleições que não aconteceram, dado o contexto que tínhamos no país. Eu digo que, em minha opinião, quem traçou as melhores estratégias para fazer vencer a sua formação política
e manter a independência a seu favor foi o Dr. Agostinho Neto. Logo, essa dimensão estratégica do presidente Neto, que faz com que hoje toda uma série de considerações não deve deixar de ser evocada. Foi aquele que melhor traçou os caminhos para que a independência fosse proclamada para o seu partido e também defendeu esta independência. O mesmo aconteceu com outras, ou melhor, com outra proclamação, porque houve uma outra proclamação no âmbito que acabou por durar pouco tempo. O Dr. Agostinho Neto teve também uma dimensão que foi muito para lá do contexto interno. Nós sabemos que o engajamento do Dr. Agostinho Neto não se limitou a proteger a independência que proclamou. Houve também, e sobretudo, o engajamento em prol da libertação dos últimos redutos do colonialismo e da repressão a nível do continente. Houve uma célebre frase do presidente Neto que demonstra este engajamento, que foi: Angola é e será, por vontade própria, trincheira firme da revolução. Ao determinar que Angola seria a trincheira firme da revolução, também deixou claro que na Namíbia, no Zimbábue e na África do Sul estaria a continuação da nossa luta. É natural que para muitos, sobretudo as novas gerações, não entendem que foi primordial, não só para Angola, mas também para a Namíbia e para a África do Sul e o Zimbábue, este engajamento do presidente Neto e esta implicação do MPLA no contexto da revolução em África. É uma dimensão. Há muitas outras considerações a tecer, mas como estamos limitados no tempo, fico por aqui. Desejo a todos continuação de boa noite e que haja mais copos e comida. E que viva Angola! Uma salva de palmas para o Dr. Luís. Eu não anunciei, mas nós vamos ter... Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, ao ser solicitado que dissertasse sobre o tema o patriotismo na vida e obras do Dr. Antônio Agostinho Neto, numa data em que celebra-se primeiramente o centenário do seu nascimento e o 47º aniversário da nossa independência, dois atos que marcam a vida, história e o percurso de um povo e de uma nação, mas que também nos leva a este incontornável ícone que foi e será sempre o pai da nação angolana, o saudoso presidente de todos os angolanos. Dizer que para mim constitui um privilégio e elevada honra receber este convite. Caros convidados, a 11 de novembro de 75, após 14 anos de dura luta armada contra o colonialismo português, novembro de 75, após 14 anos de dura luta armada contra o colonialismo português, Agostinho Neto proclama a independência de Angola enquanto primeiro presidente da República de Angola. E durante os primeiros anos de independência, dirigir em simultâneo os destinos do país. Durante o seu percurso político,
político, o presidente António Agostinho Neto exerceu a sua função com dedicação, honra, honestidade e seriedade. Trabalhou para libertar Angola e a África Austral. Defendeu a independência e a unidade da nação. Guerreou para preservar a soberania e a integridade territorial de Angola. Importa salientar que 3 particularidades marcaram a sua trajetória de vida: a de estratega e de político estadista, a de médico e humanista e a de escritor e poeta. Isto é de homem ligado à intelectualidade e à cultura. Estas 3 facetas do presidente Agostinho Neto, sociopolítico, humano, científico e intelecto cultural, tecem entre si uma teia de ligações que determinaram a emergência de uma personalidade de veras invulgar e que deixou para a posteridade um significativo legado ao povo angolano e à humanidade em geral, traduzido em última etapa na independência de Angola e autonomia do seu povo. Agostinho Neto é visto não só como fundador da nação angolana, fato conquistado pelo seu empenho na luta contra o colonialismo português e por ter sido o primeiro presidente de Angola, mas também como poeta e profeta, porquanto os seus textos emanam uma visão futurista, na medida em que trazem um olhar atento à tão ansiada liberdade versus independência. Assim, é de capital importância não falarmos simplesmente de Neto como um mero escritor que traz belos poemas para embalar a alma dos leitores e, acima de tudo, era assumir uma atitude cobarde. Neto chorou com a caneta. Seus dedos clamavam por uma Angola livre de quaisquer formas de subjugação. A autonomia territorial e política administrativa era para muitos uma miragem, uma utopia. Contudo, para Neto, via uma esperança em cada lamentar e em cada chorar. Muitos filhos de África foram levados para terra distante, muitos deles sem volta. Neto, distante de casa, continuava a manter viva a esperança aos seus irmãos, servindo-se de um profeta. Com uma certeza cega e imaculada, fazia uma profecia de voltar para casa, fazendo também menção ao retorno às terras, símbolo da produção e símbolo da nação. Quanto às riquezas saqueadas pelo imperialista, enfatizadas no café, algodão e milharais, Neto teve a certeza de que haveriam de ser exploradas e transformadas pelos próprios filhos da terra. Como nacionalista, coube-lhes as honras de carregar a responsabilidade de despertar os irmãos e agir como um verdadeiro líder. Agostinho Neto, na sua poesia, não se esqueceu de ninguém, especialmente a mulher. Neto referiu-se a ela como a companheira amorosa no seu poema Lemba, Caminho do Mato, Caminho das Flores, Flores do Amor. A mulher embriagada e em busca do feitiço para prender o marido, no seu poema Sábado nos Moceques. A quitandeira que vende laranjas, que se vende, no seu poema Quitandeira. Mas é, acima de tudo, com muito maior frequência, prevalência, simbolismo e importância, no seu poema Mãe, assim mesmo, tantas vezes com letra maiúscula. Desde a independência até os dias de hoje, muitos momentos e muitas transformações a República de Angola passou. Mas o ponto de partida, esse será sempre um referencial, porque não há um fim sem início, nem uma história sem herói. Agostinho Neto representa este início e é o herói de uma parte da história de Angola. Muito fica ainda por dizer acerca de Agostinho Neto, mas uma certeza permanece aqui expressa: é difícil encontrar congregados numa só personalidade. As dimensões sociopolítica, estratégia estadista, intelecto cultural e humanista por ele reveladas e com impacto tão significativo na história da África contemporânea. Resta-nos aqui recordar algumas frases e slogans que fazem parte da nossa história e que muitos por aqui vão recordar
através dos mesmos, e podemos ver refletido o patriotismo no seu pensamento e na sua alma. Frases como: o mais importante é resolver o problema do povo. Angola é e será sempre, por vontade própria, a trincheira firme da revolução em África. Os Moceques são bairros humildes, de gente humilde. Na minha história existe o paradoxo do homem disperso. Eu vivo nos bairros escuros do mundo sem luz nem vida. A menos que o sol brilhe, não pode haver a luz do dia. Não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. A terminar, quero fazê-lo recitando uma das suas poesias mais enfáticas de todos os tempos, da sua obra Sagrada Esperança, denominada Criar. Criar gargalhadas sob os carnos da palmatória, coragem nas pontas, força no esfrangalhado das portas violentas, firmeza no vermelho sangue da insegurança. Criar com olhos secos. Criar estrelas sob o camarteiro guerreiro. Paz sob o choro das crianças. Paz sob o suor, sob a lágrima do contrato. Paz sobre o ódio. Criar com os olhos secos. Criar liberdade nas estradas escravas, algemas de amor nos caminhos paganizados do amor, sons festivos sobre o balanceio dos corpos em forças simuladas. Criar amor com os olhos secos. Agostinho Neto, em Sagrada Esperança. Com outros estudantes de origem africana, como foi o caso de Lúcio Lara, que chegou em 1949. Em 1948, surgiu em Angola um movimento cultural intitulado Vamos Descobrir Angola, ao qual pertencem jovens como Viriato da Cruz e António Jacinto. Agostinho Neto já se encontrava em Coimbra. Agostinho Neto, que já se encontrava em Coimbra, adere aos princípios desse movimento e publica no Boletim Meridiano da Casa dos Estudantes, publica um artigo em que faz a defesa das culturas nacionais angolanas e uma crítica a obras literárias que são publicadas nas colónias que se apresentavam como uma cópia da literatura portuguesa. Estes eram os princípios dos jovens que tinham criado o movimento Vamos Descobrir Angola. Ou seja, conhecer a cultura ancestral dos povos de Angola, escrever e inspirar-se dessa cultura na sua diversidade e criar assim uma nova identidade cultural, uma arma para combater o sistema colonial, para servir na construção de uma pátria angolana. Em 1950, Agostinho Neto muda-se para Lisboa, onde vai continuar os estudos de medicina. Frequenta a sede da Casa dos Estudantes do Império, que era, como disse o Mário de Andrade, um sítio obrigatório onde nos reuníamos e discutíamos. Associação que era necessária, associação que era necessária e útil por razões sociais, em primeiro lugar, razões económicas também. A Casa dos Estudantes tinha estruturas de apoio, um centro médico de consultas gratuitas dadas pelo médico angolano Arménio Ferreira. A casa tinha também uma cantina onde se podia almoçar e jantar por um preço muito baixo. Tinha um boletim cultural e publicava pequenos livros e antologias de poesia e contos de autores angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, santomenses. Era lá que os estudantes africanos faziam reuniões e organizavam conferências. Foi assim que a Casa dos Estudantes organizou um colóquio sobre a polícia angolana em 1959, cujo discurso
de abertura foi feito por Agostinho Neto, que mais uma vez indica a importância da criação de uma identidade cultural nacional que, na altura, como ele afirma, se estava já a constituir. Vamos ver o que ele diz no extrato desse discurso. Deu-se um passo em frente e de encontro aos nossos povos, às nossas culturas, que devidamente valorizadas pelas mãos dos seus intelectuais, servirão de mais um elemento válido na diversidade do mundo que contribuirá para a harmonia dos homens e a sua maior felicidade. Os jovens poetas angolanos não terão que trilhar caminhos já pisados, terão de prosseguir na realização de um fim, o qual é o da valorização das nossas culturas. Cantar com a nossa voz é indispensável para a harmonia do mundo. Cabe aos artistas encontrar as formas adequadas ao nosso canto. 17 anos depois da independência de Angola, o presidente Agostinho Neto, na tomada de posse em 1976, no seu cargo de presidente da Assembleia Geral da recém-criada União dos Escritores Angolanos, saúda os poetas de quem tinha falado em 1959, no seu discurso na Casa dos Estudantes do Império. Assim ele diz, diante dos escritores angolanos, da União dos Escritores Angolanos: tenho a honra de saudar os intérpretes fiéis das nossas opções culturais e das nossas tradições, representando o baluarte espiritual da luta e que, nas trincheiras da literatura, salvaram quanto foi possível da riqueza literária do povo angolano, criando, transmitindo e interpretando. Mais longe, no seu discurso, realça o papel patriótico dos escritores. E, já que grande parte da literatura angolana do passado, produzida pelos escritores representados na União dos Escritores, se revestiu de um caráter eminentemente patriótico e com preocupações sociais, hoje, para continuar, será necessário fazer que a literatura angolana se insira perfeitamente na cultura angolana e seja um reflexo desta. Quer dizer que Agostinho Neto, 17 anos depois do seu discurso de 1959, chega à conclusão que aqueles poetas a quem ele tinha falado quando eram jovens estudantes e os novos que surgiram depois foram artistas, foram poetas, foram escritores que trabalharam nas trincheiras da literatura e salvaram quanto foi possível da riqueza literária do povo angolano. Muito obrigado. Nesse lugar. Eu quero agradecer também ao senhor Curso, ao senhor Antônio Henrique e todos que o acompanham. Muito obrigado por esta oportunidade e agradecer também à Fundação Dr. Antônio Agostinho Neto por nos ter dado essa oportunidade. Eu tenho aqui 3 livros, ou seja, 2 livros. Tem esse livro aqui, uma reflexão sobre os caminhos de África, 1960 a 2020. Nós, dentro das nossas limitações, fizemos uma radiografia da nossa história pós-independência. A África parece um corpo inerte, onde cada outro vem de picar o seu pedaço. Infelizmente, essas palavras fazem-se refletir nos nossos tempos. Nós sabemos, e os factos estão aí, que a África continua a ser vista como um espaço para garimpo, lugar para explorar riquezas. E no meu livro
baseia-se em lamentações sobre a África. Então, os senhores leitores vão ler o livro e tirar vossas ilações. Essa gala, de facto, só está a ter sucesso porque houve alguns apoios. E um dos apoios que nós recebemos é, sem sombra de dúvida, do senhor Antônio Henrique. E cabe a ele a honra de abrir o champanhe. Senhor Henrique, faz favor. Falta mais mais taças. Da nossa colonização, choramos pela independência. Oh Deus, bondoso e glorioso, a independência nos deu. Anos da nossa colonização, choramos pela independência. Oh Deus, bondoso e glorioso, a independência nos deu. Somos livres de
crescer.